Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no seu coração, um sábado abençoado, um bom começo de noite. Meu amigo, se inscreva aqui no canal. Você que ainda não é inscrito, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. Amigos, neste vídeo vamos falar aí sobre o Vasco da Gama, dentro de campo, fora de campo, essa partida aí no STJD, como que vai ficar, algumas novidades para passar para vocês, reformulação do elenco do Vasco da Gama, saídas aí importantes. A gente tomou conhecimento hoje, por exemplo, que o Cano estaria indo para o Corinthians. E vamos falar aqui sobre a política do Vasco, certo? Meus amigos, com relação à equipe profissional do Vasco da Gama, o Vasco deu folga aí para alguns jogadores. O Pássaro, responsável pelo futebol hoje, ele disse que apenas 11 atletas do elenco profissional está treinando. Alguns meninos do sub-20 vai subir aí e a tendência é que haja uma reformulação total no elenco do Clube de Regatas Vasco da Gama. Alguns jogadores aí que não têm a mínima condição, deficiência técnica, alguns jogadores aí que não tem clima, pois o ciclo já acabou, como é o caso aí do Leandro Castan, do Iago Pikachu, enfim, o Vasco tentando aí arrumar um clube para o Thales Magno ir jogar, para poder pagar aí seus compromissos, e o Vasco segue aí no mercado tentando achar um técnico. A gente tomou conhecimento que realmente Marcelo Cabo deverá ser o técnico do Vasco da Gama. Correndo por fora está o Pintado. E eu pergunto a você, torcedor do Vasco, desses dois treinadores aí, qual seria o melhor? Eu acho que nenhum deles está no nível para o Vasco da Gama. Depois que o Jorge Salgado falou que o Vasco tem que ter um treinador de Série B, com cara de Série B, a impressão que deu é que o clube, o Vasco da Gama, também é de Série B. E não pode ser dessa forma. Já que mandaram o Vanderlei embora, a gente esperava algo igual ou maior ao Vanderlei Luxemburgo. No entanto, essa política de austeridade aí vai fazer com que o Vasco não invista em treinador. Lamentável toda essa situação. E segue aquela situação no STJD. Vasco fica na Série A ou fica na Série B? Meus amigos, diante do vídeo que foi mostrado nos veículos de comunicação, a pressão é muito grande para que essa partida seja assim anulada. O pessoal do VAR e o árbitro de campo falaram assim, marca como estiver. Fizeram um pouco caso naquela situação ali, o que caracteriza sim um erro aí de direito e grave, porque a partida não poderia ter começado com o VAR descalibrado. Então há chances sim de que essa situação seja resolvida logo na segunda-feira e consequentemente
o Vasco da Gama faça outra partida aí com o Internacional. Muitas equipes aí vão reclamar, como é o caso do Fortaleza, mas o Vasco está buscando os seus direitos aí. Perfeito? E tem que ser dessa forma, porque o Vasco foi muito prejudicado diante dessa situação. E uma queda do Vasco da Gama aí vai custar ao clube entre 80 a 100 milhões, segundo os golpistas estão dizendo. E meus amigos, a situação do Vasco da Gama deve ter aí, o clamor público está muito grande com relação à justiça. A gente deve ter novidade aí nessa semana aí, certo? Tanto lá na DPF, muitas pessoas estão me perguntando: Alexandre, não tinha sido arquivado? Não, está com o Procurador-Geral da República. Então a gente aguarda para ver como que vai ficar. Se ele concordar com o veredito do Dias Toffoli, simplesmente arquiva, senão vai para o pleno do STF. Perfeito? E meus amigos, com relação à ação aqui do Templário, é a esperança que restou. É a esperança que restou. É muito bom a gente tomar conhecimento que o Levenciano quer sim continuar essa empreitada aí. Ele falou aqui conosco, falou que ficou enojado aí com essa coletiva. O que esses camaradas estão fazendo com o Vasco é brincadeira de mau gosto, colocando o Vasco da Gama para baixo, e a gente pode ter sim. Alexandre, como que está a situação do andamento do processo? O agravo de instrumento dos Templários ainda continua concluso. Os autos estão conclusos com o desembargador Camilo Ranieri para que haja um veredito nessa situação aí. Agora, meus amigos, isso está longe de acabar. As pessoas que criticam, que falam que acabou, ficou muito claro o posicionamento do Levenciano, certo? Do seu Eloy que esteve aqui. E as coisas não vão ficar dessa forma. E a política do Vasco da Gama, pano para manga aí, o Campelo podendo ser excluso do quadro social do Vasco, assim como o Roberto Monteiro. Agora vai para o Conselho Deliberativo a possibilidade de pedir o dinheiro da Avan antecipado para que o Vasco pague um empréstimo que o Campelo pegou aí no mês de dezembro. Então é um descaso. E o Levin precisa entrar no Vasco da Gama para passar o Vasco da Gama a limpo, para a gente saber o que de fato está acontecendo com o dinheiro do clube. Porque esses caras aí que cometem crimes lesa Vasco não podem e não devem ficar impunes. Perfeito, pessoal? Então essas foram as notícias do Vasco. Acreditem, porque há possibilidade no STJD. Eu sei que muitas pessoas não gostam de reviravoltas nesse sentido, e a gente vai ter novidades sim aí na justiça, se Deus quiser. Vasco neles, a verdade prevalecerá, e já deu Vasco. Valeu, meus amigos.